Bom dia, gente. Graça e paz. Gente, que honra estar aqui para falar de um assunto que me chama tanta atenção, né? Graças a Deus pelo secreto. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer mesmo, né, a autoridade espiritual desta casa, o pastor João Queiroz, a pastora Islene, a pastora Sandra, que entrou em contato conosco, muito obrigada. A pastora Ellen e seu esposo, desde ontem que eu cheguei no aeroporto, que eles estão nos servindo, me servindo, e eu sou muito grata ao Senhor por tudo, e obrigada a vocês, não é? Eu sempre acho que o público da manhã é mais bem recompensado, porque você venceu a cama. Então Deus tem uma recompensa para você. Você recebe isso hoje? Graças a Deus. E uma honra, como já foi dito, meu nome é Rossana Lira. E eu tenho um projeto chamado Mulheres no Secreto. E isso nasceu, queridos, o secreto, por começar a observar o que Jesus fala a respeito do secreto, né? Nós estamos vivendo em dias onde o público está em alta, né? Tudo na vida das pessoas tem que ser publicado, né? O que se come, o que se veste, o que se calça. As pessoas vão para um restaurante comer, tem que publicar o prato, né? Calça um sapato, tem que publicar o modelo. Veste uma roupa, tem que publicar o look. E sabe, essa questão, como às vezes as pessoas pensam que a Bíblia, ela é um livro ultrapassado, mas acredite, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Pode ter certeza, porque Jesus, sabedor, porque ele já passou pela nossa eternidade, né? Sabedor de tudo isso, ele fala em Mateus 6 a respeito do secreto. E ele começa a falar da vida pública. Ele diz, olha, pessoas que fazem as coisas só por causa do público já têm sua recompensa. E acredite, o público, o que pode te dar de recompensa é algumas curtidas, ou até alguns comentários maldosos, ou concorda ou não concorda com você. Mas, queridos, eu quero te dizer, nós estamos aqui para falar de uma vida onde a recompensa é do alto. E a vida pública, ela já te dá a recompensa por si só. Mas tem uma vida que as pessoas não têm valorizado, que é a vida no secreto. E é muito interessante, né, que quando Jesus fala do secreto, queridos, ele diz assim, ei, tem um para te recompensar. Sabe, não é uma curtida no Instagram, mas é o próprio Pai. Agora, o lindo da vida no secreto é que você faz em secreto, mas a recompensa é pública. Porque no momento que você ativa o secreto, que a recompensa vem, todo mundo vai ver. Amados, é impressionante como uma mulher de oração, um homem de oração, a recompensa é pública. Todo mundo olha e sabe quem é de oração e quem não é. Pelo simples fato de abrir a boca, a gente já sabe quem realmente tem intimidade com Deus ou quem está levando a vida cristã empurrando com a barriga. Sim ou não? O sim foi murcho. Sim ou não? Sim. Sabe, queridos, é evidente uma pessoa que tem vida de jejum, de consagração com Deus, é evidente. Por quê? Porque a recompensa vem. Quando Deus recompensa, não é no secreto, não. É para todo mundo ver. Que Ele é bom e paga bem. Amém, gente? Então, Jesus, em Mateus, no capítulo 6, né, ele fala de 3 coisas do secreto. Muito maravilhoso, né? Ele começa falando sobre, ele diz, olha, quando você der ou ofertar alguma coisa, a primeira coisa que ele fala é dar oferta. Ele diz, sabe de uma coisa? Quando você faz algo em secreto, o fato de ofertar, a recompensa vem. Queridos, eu vou te dizer, é impossível a colheita chegar e as pessoas não verem, né? E aí ele fala, depois que ele fala da oferta, ele vai falar da oração. E eu quero ler essa parte para você em Mateus capítulo 6, no verso 5. E uma coisa que eu aprendi quando eu leio Bíblia, tem algumas Bíblias que o que Jesus fala está em vermelho ou está em negrito, está chamando a atenção. E nós sabemos que a Bíblia é Deus falando conosco. E quando eu vejo o que Jesus vai falar, aí você redobra a sua atenção, porque Ele é o nosso Senhor. E quando o Senhor fala, a gente precisa ter muita atenção para o que Ele fala, sim ou não? E aí ele falando aqui, o nosso Senhor Jesus, no capítulo Mateus 6, no verso 5, ele diz, e quando orardes,
É muito interessante, veja, ele diz, e quando ofertares, e quando orardes, e quando jejuardes. Ele fala dessas 3 coisas no secreto. Eu digo que é o cordão de 3 dobras, né? O secreto, ele chama a atenção para essas coisas no secreto. E é interessante, que ele não diz assim, e se você tiver vontade de orar, ou de ofertar, ou de jejuar. Ele não diz assim, vai que rola num dia que você quiser fazer, né? Ele diz quando. E quando ele fala quando, é porque ele já espera que você faça. Concorda comigo? Aí ele diz assim, e quando orardes? Não é se quiserdes, não é se der certo, não é se tiver vontade, é quando. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Amado, quem faz as coisas para o homem ver já tem a recompensa do próprio homem. Mas eu quero parabenizar as autoridades espirituais dessa igreja por fazer um evento chamando a sua atenção para o secreto. Porque, amados, eu viajo o ano inteiro ministrando e eu vou te dizer, a coisa mais difícil é você ver um evento sobre secreto. Né? E por aqui você vê que é uma coisa que não dá muito ibope para crente. Mas graças a Deus que você está aqui. Porque aqui tem gente suficiente para colocar Goiânia de cabeça para cima. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vocês tudinho junto. Sabe de uma coisa, querido? Por causa de um homem, a humanidade foi redimida. Né? Por causa de tanta coisa aconteceu. Imagine vocês tudinho junto. Então, Deus tem muito a fazer nesse país, nesse estado, amém? E aí Jesus diz assim, olha, quando você faz alguma coisa só para os homens verem, deles mesmo você tem a recompensa. Mas aqui no verso 6 ele diz assim, tu porém, diga, está falando comigo. Quando ele diz tu porém, diga, está falando comigo. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em secreto, e o teu pai que está em secreto, vê em secreto, ele vai te recompensar. Queridos, imagine a recompensa de Deus. Rapaz, se a gente atentasse para o que Jesus disse, você não passaria um dia sem orar. Porque acredite, um dia de recompensa de Deus tem mais do que um dia de trabalho seu. Você acredita que Deus não te chamou para viver pela força do teu braço? Mas pelo poder dele fluindo em você e através de você, não é? E as pessoas, eles se acostumaram tanto a fazer as coisas, que quando você não ora, você começa a fazer as coisas no automático, né? E as pessoas se acostumaram tanto a fazer no automático, e a gente vê pessoas abrindo empresas sem orar, a gente vê pessoas casando sem orar, a gente vê pessoas fazendo tantas coisas sem orar. E, queridos, Jesus nunca fez nada sem orar. Nunca, 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 né? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. E por que o secreto? Né? Por que Jesus está falando de um ambiente? Né? Eu não estou dizendo que Jesus não estava querendo dizer que era errado a gente orar em público, como a gente já orou aqui. Mas, querida, essa oração aqui não substitui a sua intimidade com Deus na sua casa. Você já tem que chegar aqui orado. Você sabe por que aqueles leões não comeram Daniel? Porque ele não deixou para orar dentro da cova dos leões, ele já caiu lá orado. Tem coisa que você já tem que chegar orado. Você já tem que chegar no seu trabalho orado. Porque se você é vendedor e chega lá orado, as melhores vendas são as suas. Porque afinal de contas você é filho de Deus e quem é filho de Deus se destaca. Amém, gente? Você já tem que entrar num casamento orado. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. E aí, eu lembro que tem um versículo bíblico lá em Jeremias, que a Bíblia estava dizendo que Deus estava falando com Jeremias e diz assim, que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Interessante, se Deus já estava falando com Jeremias, que custava continuar? Não já estava falando mesmo com ele? Mas Deus diz assim, desce à casa do oleiro. Eu quero te dizer umas palavras lá. O que isso nos mostra? É que Deus precisava que Jeremias trocasse de ambiente para receber algumas informações privilegiadas. Querida, eu vou te dizer.
O teu quarto é um ambiente privilegiado. O teu quarto você pode ter informações privilegiadas. Queridos, a igreja não precisa ser pega de surpresa. Sabe, nós carregamos o próprio Espírito de Deus, amados. E Jesus, quando falou do Espírito Santo, ele disse, olha, o Espírito Santo que o Pai vai enviar, eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá, ele vai enviar o Espírito da verdade. Querido, se Jesus fala do Espírito da verdade, é porque tem o da mentira. Entende? Mas ele disse, o Espírito da verdade, que estará em vós, que habitará em vós. Esse Espírito vos anunciará as coisas que hão de vir. Ora, se eu nasci de novo, carrego o Espírito de Deus, então eu posso ter informações do meu futuro. Aleluia, do futuro dos meus filhos, do futuro da minha família. Aleluia, glória a Deus. Até porque Paulo, quando ele fala lá em Coríntios, ele diz, olha, tem coisas que teus olhos não viram, que teus ouvidos não ouviram e jamais penetrou no teu coração, mas Deus te revela pelo Espírito. Sabe, às vezes eu vejo crente dizendo, as coisas de Deus são um mistério para quem não ora. Mas Deus é um mistério para quem não ora. Porque se a Bíblia diz que aquilo que você não viu, não ouviu e nem penetrou no seu coração, ele pode te revelar pelo Espírito. E na antiga aliança tem um versículo que diz, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos, deixa eu te dizer, Deus não mente. Se ele diz invoca-me e eu vou te mostrar, é porque ele está disposto. Você não precisa ser pego de surpresa. Pai e mãe, pelo amor de Deus, ore para saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Aleluia! Oh, aleluia! E sabe, quando Deus disse para Jeremias, muda o ambiente, Jeremias. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, diante do que nós estamos vivendo, isso aqui não era para estar lotado não, sim ou não? Por que pessoas têm tanta dificuldade de mudar o ambiente? Porque não estão interessados. Porque tem gente que chega para você e diz assim, fulana, ora por mim. Sabe, eles não dizem orem comigo. Eles dizem ora por mim, em outras palavras, a responsabilidade é tua, se vira. Mas sabe, quando você for pedir oração, diga, pega junto comigo. Porque a Bíblia diz que se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa, será feito no céu. A responsabilidade da nossa vida de oração, querido, nossa vida de oração não pode ser terceirizada. O secreto é seu. Aleluia. Amém. Então a gente vê, sabe, queridos, que tudo que é gerado no ambiente de intimidade, queridos. Tem algo para ser gerado em nós e através de nós. Amém? E aí a gente precisa entender que quando Jesus fala, né? E você vai ver, todas as vezes que você for ler Bíblia, procura saber quem eram as pessoas de jejum e oração na Bíblia. Só gente nobre. Daniel, Esther, Paulo, o próprio Jesus. Porque jejum e oração é coisa de gente nobre, não é coisa para qualquer um. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, você faz parte da nobreza. Aleluia. 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 Amém. E gente, existe um destino profético. Deixa eu te dizer, Deus não te soltou aqui nessa terra para dizer assim, se vira nos 30. Ele te soltou aqui na terra porque tem um destino profético. E esse destino profético que Deus está para nós, né? O profético lida para o que está por vir. Esse profético que Deus tem para nós, esse destino que Deus tem para nós, ele só pode ser gerado em oração. É através de oração que você coloca ele para fora, é através de oração que você descortina o reino do Espírito a respeito do teu propósito, do teu chamado, porque propósito não se inventa, se descobre. Tem muita gente se auto-intitulando alguma coisa. Mas você sabe, você pode entrar numa garagem de um carro e dizer, eu sou um carro, isso nunca vai fazer de você um. Então tem muita gente se intitulando profeta, pastor, evangelista, pastor, mestre, bispo. A minha pergunta é, Deus te chamou para ser? Porque é no secreto que se descobre o que está aqui para fazer. Amém. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. E as disciplinas espirituais, as práticas espirituais. O nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Ele é seu Senhor. Ele é o nosso maior exemplo. Até porque Pedro diz, né, que Jesus, ele andou aqui na terra para que a gente pudesse seguir os seus passos. Se ele não pudesse ser um exemplo para nós, a Bíblia não mandava. Mas graças a Deus nós temos um exemplo, né? E a gente entende, sabe? Jesus, ele começou o ministério dele jejuando e orando, queridos. Amado, presta atenção. Vamos pensar aqui comigo, né? Jesus foi um enviado por Deus, sim ou não? Ungido, sim ou não? O Cristo, sim ou não? Deus encarnado na terra, sim ou não? Querido, Jesus era a personalidade, a personalização do próprio Deus aqui na terra. Imagine Jesus. E quando Jesus chega aqui na terra, já existia várias palavras a respeito dele. Já tinha coisas escritas a respeito de Jesus. O profeta Isaías foi muito preciso com relação ao Messias, ao Deus que estava vindo pisar aqui na terra para nos redimir. Então tinha coisas escritas a respeito de Jesus, escritas e determinadas. Não é? É tanto que tem algumas coisas que acontecem na vida de Jesus, que a Bíblia, quando termina de acontecer, a Bíblia diz para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, ou profeta tal. Já leram isso? Agora, se Jesus foi enviado aqui para a terra com tudo escrito e determinado, pré-determinado por Deus, uma missão que só ele podia cumprir, né? Aquilo que Deus enviou ele para fazer, e ele não conseguiu fazer nada sem jejuar e orar, porque tudo que ele fez foi debaixo de jejum e oração. Quem disse a você que você pode cumprir o que Deus tem para você sem jejuar e orar? Se Jesus não pôde, porque se Jesus pudesse, ele tinha feito tudo sem jejuar e orar. Mas sabe, ele foi o primeiro a nos dar exemplo. Agora diga comigo, se ele não pôde, imagine eu. Agora o que é que acontece? O sucesso de Jesus aqui na terra. Jesus, para escolher os 12 discípulos para estar perto dele, passou a noite orando. E hoje em dia tem moças que querem escolher um rapaz para casar pela beleza, boniteza, ou quanto ele tem no banco, ou os cursos universitários que ele tem. E não é assim que a banda toca. Aleluia! Aleluia! Né? Autoridades espirituais que às vezes quer escolher um pastor para estar no púlpito só pela desenvoltura que ele tem no púlpito ou no microfone, porque sabe dar um bom aviso, vai ser pastor. E Deus mandou. Aleluia. Pessoas abrindo igrejas e ministérios. Não porque Deus mandou, mas porque não quer estar debaixo de autoridade. Vocês estão entendendo isso? E aí a gente vê coisas acontecendo, por quê? Porque não tem uma vida no secreto para ouvir Deus. E a gente precisa nesses últimos dias ouvir Deus. Queridos, nós precisamos ouvir Deus. E isso não é um privilégio para poucos, porque se fosse, poucos carregariam o próprio Espírito de Deus. Mas isso é um privilégio para a igreja. Alguém aqui é igreja? Alguém aqui é filho de Deus? Então, sabe, Deus te constituiu, Deus te formou com a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Eu posso ouvir o Espírito Santo. Mas você não pode ouvir o Espírito Santo assistindo Big Brother Brasil, assistindo as novelas da Globo, maratonando séries da Netflix e depois querendo ter sucesso, porque onde eu pôr a mão prospera. Se orar, querido. Aleluia. Aleluia. Amém. Então a gente vê Jesus, ele começou o ministério dele orando, jejuando, ao ponto de ser confrontado pelo próprio diabo. Sabe, se és filho de Deus, ora, queridos. O diabo confrontando Jesus na sua própria personalidade, ou na sua própria identidade de filho. Rapaz, se o diabo fez isso com Jesus, que dirá com você? Ao ponto de dizer quem você pensa que é, você tem que estar muito cheio de Deus para dizer, eu sou Satanás, o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Oh, aleluia!
Aleluia! Amém, queridos? E aí o diabo confronta Jesus. E o que é que eu vejo? Depois de 40 dias de jejum, onde pessoas pensam, eu não posso fazer jejum porque eu vou ficar fraco. Deixa eu te dizer, o jejum deixou Jesus muito mais forte para confrontar o oportunismo do diabo. Porque acredite, o diabo é oportunista. E eu digo para as meninas do Mulheres no Secreto, se você não criar o seu mundo, o diabo cria. Porque o reino do Espírito é muito real. Se eu não criar a atmosfera dentro da minha casa, no secreto, dentro dos meus negócios, nas minhas finanças, na minha saúde, o diabo cria, amados, ele é oportunista. Mas mais oportunista do que ele é o Espírito Santo, para pegar todas as oportunidades que você coloca nas mãos de Deus, e Deus reverte toda e qualquer situação. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Amém. E Jesus começou o ministério dele jejuando e orando, terminou jejuando e orando ao ponto de orar, ao ponto de sangrar, sair gotas de sangue dos capilares, dos poros dele. Para você ver uma coisa. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tudo que estava escrito a respeito de Jesus se cumpriu. Por quê? Porque ele simplesmente gerou em oração e em jejum o destino profético que Deus tinha para ele. E aí eu vejo, eu não sei você, se você já recebeu alguma palavra, um profeta se levantou, disse alguma coisa para você, e você diz, ai, mas eu tenho promessa de Deus, mas ainda não se cumpriu. A minha pergunta é, o que você fez com o que você ouviu? Porque tem gente que escuta uma palavra profética e acha que ela vai se cumprir por si só. Afinal de contas, Deus falou. E um dia Deus falou para Elias, Elias, está vindo aí a abundante chuva. E não foi porque Deus falou que Elias simplesmente deitou numa rede na praia de Maceió para tomar uma água de coco e dizer, vai se cumprir. Muito pelo contrário. Ele simplesmente, a Bíblia é muito clara, diz que ele simplesmente se colocou de cócoras com a cabeça entre os joelhos. Ali era aquela posição que as mulheres hebreias pariam. E ele foi parir aquela palavra. Aleluia. Aleluia. A gente tem que entender, queridos, porque tem gente que está achando que os profetas são desacreditados. Afinal de contas, o que Deus falou não aconteceu. A minha pergunta é, o que você gerou com o que você ouviu? Porque um dia Paulo falou com Timóteo, Timóteo, combate o bom combate baseado nas profecias que recebeste. Em outras palavras, Timóteo, você ouviu algo, agora batalhe por isso em oração. Mas você quer ouvir alguma coisa e simplesmente não fazer nada e achar que tudo vai acontecer. E eu estou aqui para dizer, tudo que é gerado numa intimidade. Quando Deus libera o profeta, Ele está te anunciando o que está por vir. Mas a obrigação de parir, isso é sua. O amém foi murcho. Amém. Melhorou. Porque às vezes, queridos, a gente está com essa mentalidade de lançar tudo para Deus. Ah, Rosana, no tempo de Deus as coisas acontecem. E o tempo de Deus é a hora que Ele comunica. Aleluia. Aleluia. Porque quando você recebe uma palavra, querido, você tem pelo menos a obrigação de levantar as mãos para os céus e dizer, Pai, graças eu te dou. Porque já aconteceu. Pai, eu creio que o Senhor falou, não cai por terra. Eu creio, Pai, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E havendo o Senhor falado, vai acontecer. Ações de graças vai criando um ambiente para o que você ouviu aconteça. Oh, glória a Deus. Aleluia. E sabe, queridos, a gente precisa entender que tem algo que precisa ser orado e jejuado. Amém. Sabe, eu estava conversando e eu dizendo, hoje em dia, a igreja de Deus, de um modo geral, ela é conhecida pelo tanto que come. Eu fui num buffet para organizar o casamento do meu filho, há um tempo atrás, e depois de tudo fechado, a dona do buffet disse, quem vai celebrar o casamento? Eu disse, meu marido e eu. Como assim? Não, meu marido é pastor, nós vamos celebrar o casamento do nosso filho. Então, olhe, se é para casamento para crente, o valor do buffet não é esse.
E a fama dos crentes são aqueles que comem demais. E glutonaria é pecado, obra da carne. A gente era para ser conhecido como um povo espiritual e não carnal. Aleluia. Aleluia. Ali parece bonito. Tem gente que até ri, acha engraçado. A gente devia ter vergonha. E eu me envergonhei naquela hora. Porque a gente era para ser conhecido como um povo, queridos, que a gente jejua e ora. E as coisas acontecem. Não existe ninguém mais qualificado na terra para ser bem-sucedido do que os filhos de Deus. Concordam comigo? Ou com a palavra? Então, o que a gente precisa entender, queridos, é que a gente tem que ser guardiã do nosso mundo. Nós temos as ferramentas para isso, né? E aqui em João, no capítulo, já falei para você a respeito do Espírito, que foi dado para nos anunciar as coisas que hão de vir. E em Lucas, no capítulo 17... os últimos versículos do capítulo 17 é Jesus falando dos últimos dias da igreja aqui na terra. E Jesus falando, como eu disse para você, tudo que ele fala, eu redobro minha atenção. E Jesus começa a dizer, olha, está vindo um tempo aí, aonde um vai estar, dois vão estar no campo, um vai ser tomado, o outro fica. Vai chegar um tempo onde estão dois dormindo na cama, um vai ser tomado, o outro fica. Jesus estava falando do arrebatamento, não é, gente? Quem crê aqui que ele está voltando? Está bem próximo, viu? E aí, quando chega no capítulo, em Lucas 18, e eu quero chamar a sua atenção para algo. Quando a Bíblia muda de capítulo, necessariamente não muda de assunto. A Bíblia ela não foi escrita entre capítulo e versículo, ela foi escrita como uma carta. As pessoas dividiram capítulo e versículo para ficar mais fácil a gente se encontrar dentro da Bíblia. E às vezes as pessoas pensam que se o simples fato de mudar o capítulo, aí do capítulo 17 para o capítulo 18, mudou o assunto. E eu quero te dizer, não mudou. Então, no capítulo 17, Jesus vinha falando do arrebatamento. Quando chega em Lucas 18:1, ele continua. E tem uma versão que começa assim, disse também Jesus. Se ele disse também, ele estava dando continuidade ao que ele estava dizendo, sim ou não? E aí diz assim, Lucas 18, verso 1. Disse-lhe Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele estava falando sobre um dever de orar sempre, falando do arrebatamento. Queridos, está mais próximo do que o que você imagina. Nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na terra, querido. Não é à toa um evento com um tema desse, o secreto, num mundo onde se só valoriza o público. Aleluia. E nós vamos ter muitas surpresas no arrebatamento. Acredite. Né? E Jesus começa o capítulo 18 dizendo, olha, deixa eu dizer uma coisa sobre o dever. Diga comigo, dever. De orar sempre, diga sempre. E nunca esmorecer. Agora, queridos, deixa eu falar aqui com você a respeito de dever. Sabe, oração não é uma questão de opção, né? É um dever. Presta atenção às palavras. Sabe, dever não depende de motivação. Dever não depende de vontade, nem de motivos. Dever não é um favor. É como, por exemplo, chega uma conta de luz na sua casa. Você tem o dever de pagar. Afinal de contas, você já usou. Você não vai pagar essa conta de luz se você estiver motivado. Eita, mãe, sei tão animado hoje, vou pagar minhas contas. Não, é um dever pagar. É um dever de todo cidadão, sim ou não? Graças a Deus que Ele nos supre. Amém. Sabe, não depende da nossa vontade de chegar uma conta de luz ou teu condomínio ou qualquer coisa na tua casa ou a escola das tuas crianças e tu dizer assim, não estou com vontade de pagar não, deixa para lá. Não é bem assim, né?
Ah, Rosa, não tenho motivos para isso. Ah, eu vou fazer o favor de pagar essa conta à companhia elétrica. Não é bem assim, é um dever. Diga comigo, é um dever. Então, do mesmo jeito, a partir de hoje você vai lembrar disso. Do mesmo jeito que você paga as suas contas, é um dever seu orar. Aleluia. Diga, é um dever. E aí, ele simplesmente, Jesus começa a trazer uma parábola. O que é uma parábola? Um fato natural para explicar algo poderoso e espiritual. Então, ele, para facilitar a nossa vida, Jesus era um mestre por excelência, né? E aí, não é à toa que ele era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Jesus atuou nos 5 dons do ministério. Né? E é muito lindo quando a Bíblia fala dele como pastor, fala dele como profeta, fala dele como, né, nos 5 dons. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele pregava, mas quando fala sobre o chamado dele de mestre, de ensino, a Bíblia diz que ele ensinava todos os dias. Se teve uma coisa que Jesus teve 3 anos para o ministério dele, né? 3 anos e 6 meses. Se ele ensinava todo dia, é porque era importante o ensino. Porque o ensino te fundamenta. O ensino te coloca sobre um fundamento da palavra de Deus, não é? E aí Jesus ensinando, e ele pegava parábolas para ensinar, e ele começa a ensinar a respeito dessa parábola, e ele diz assim no verso 2 do capítulo 18 de Lucas: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Então está falando aqui de um comportamento de um homem que existia naquela época. Mas se você for ler em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo vem nos também trazendo, né, mostrando para a gente como era o comportamento dos homens nesses últimos dias, né? Jesus estava falando sobre um comportamento de um homem, mas aqui Paulo diz uma coisa interessante em 2 Timóteo 3:1, escuta comigo. Paulo diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias, quem crê que nós estamos nos últimos dias? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Amado, eu acho lindo, é que ele não diz assim que os tempos difíceis seriam marcados por muita fome, por muita miséria, não. Os tempos difíceis seriam marcados por comportamentos humanos. Entende? E os tempos difíceis seriam marcados por homens que serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. A minha pergunta é, ouvindo todas essas qualidades, você lembrou de alguém? Irreverência, desobediência aos pais, avareza, o povo só pensa em si mesmo, parece que o mundo gira em torno do umbigo dele, né? Um povo que não sabe liberar uma oferta, não sabe, né? É um sacrifício para ser generoso. E a Bíblia diz, nos últimos tempos os homens serão assim. Mas deixa eu te dizer, isso é no mundo, na igreja é homens e mulheres cheios do Espírito. Mas quando Paulo diz isso, ele estava querendo como é que eu posso dizer? Já nos dizer, olha, você vai encontrar comportamentos assim. Aí fora, no seu trabalho, aonde você for, você vai encontrar comportamentos assim. Mas o que fazer com esses comportamentos? Aí é bom porque Jesus não nos deixa sem resposta. Ele vai em uma parábola, ele disse, olha, também numa certa cidade tinha um homem que era assim, cruel, ruim, né? E aí o que aconteceu com aquele homem? Aí Jesus começa a dizer, como é que você tem que se comportar quando você vê pessoas com esse tal comportamento? Verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o quê? Pode até ter gente ruim, mas se tiver uma pessoa que ore, eu vou dizer de novo, pode até ter gente ruim em Goiânia, mas se tiver um crente que ore. Sabe por quê, querido? Porque a sua oração para com Deus
muda qualquer coisa. Amém? Aí ele diz, havia também, olha só, havia gente ruim, mas havia também, diga comigo, em Goiânia pode ter gente ruim, mas também tem eu. Aleluia. Aleluia. Aí simplesmente a gente precisa entender, queridos, que Deus nos escolheu para viver nesse tempo. Não foi sua mãe e seu pai. Você não é obra de uma camisinha furada, de uma tabela que não deu certo, ou porque seu pai e sua mãe decidiu, vamos fazer um filho. Não, querido, porque sua mãe e seu pai só sabem fazer sexo, mas vida só quem libera é Deus. E você é um espírito eterno. Você é um espírito. Ei, você é um espírito. Você é um espírito. E se tem uma coisa que teu pai e tua mãe não sabem fazer, é espírito. Mas tem o pai dos espíritos. Diga, eu tenho um pai. Oh, aleluia. Então Deus nos escolheu para viver nesse tempo. Eu acredito que Ele não escolheu mal. Porque para um tempo como esse você está aqui. Diga, para um tempo como esse eu estou aqui. Será que Deus sabia que poderia contar com você? Ou Ele errou na escolha? Porque eu vou te dizer, o que tem de crente vivendo por aí, com cara de paisagem, ocupando um lugar no espaço, nem fede, nem cheira. Não, amado, nós estamos aqui para fazer diferença. Nós estamos aqui para ser agressivos. Nós estamos aqui não para andar com a Bíblia debaixo do sovaco, mas a Bíblia na nossa boca, para as pessoas saberem que você é crente. Nós não somos um agente 007, aonde a gente trabalha e o povo nem sabe o que a gente é, pela forma. E outra coisa, crente não é conhecido pela forma que se veste, querido. É por um comportamento santo e irrepreensível. Oh, aleluia. Aleluia. Chega de levar as coisas, querido, de todo jeito. Deus não vai vir buscar uma igreja de todo jeito, mas uma igreja santa, viu? Aleluia. E aí simplesmente estava ali aquele homem que estava nas mãos dele o poder de fazer o bem para uma pessoa. Mas graças a Deus que essa mulher nunca desistiu. Diga comigo, desistir não é o plano. E no verso 4 a Bíblia diz assim, ele por algum tempo não a quis atender. Diga comigo, por um tempo. Amada, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está preso seu na justiça. Eu não sei o que está seu retido, que o diabo está colocando as mãos. Eu quero te dizer, hoje nós vamos fazer uma oração. E esse tempo acabou. Porque aquilo que não aconteceu por um tempo, não é para sempre. A Bíblia diz por um tempo. Ele não disse para sempre. Ela morreu, rachou o bico de orar e ele não a fez nada. Não, amado, não. A resistência pode até chegar, porque Deus um dia disse para Josué, Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Amado, eu não sei a resistência que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, essa resistência não é para todos os dias da tua vida. Tem um dia que tem que romper. Oh, meu Deus do céu. Afinal de contas, nós temos um nome que está acima de todo nome. O problema é que a gente está andando como crente sem saber o que temos, o que podemos e o que somos. É que como se a gente fosse só mais um no meio da multidão. E você não é mais um. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem que andar de cabeça erguida, sabendo onde você está pisando, sabendo quem você é e quem você está carregando. Aleluia. Aleluia. E aí ele diz, por um tempo não a quis atender. Eu não sei o que tem acontecido com você, pessoas que dizem que te fazia alguma coisa e não fez. Mas a minha oração é que ele não consiga mais dormir, até cumprir a palavra. Aleluia. Aleluia. E aí não a quis atender, mas, glória a Deus pelos mas que a Bíblia tem. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Sabe aquela pessoa que é ruim por escolha? E ainda abre a boca para dizer, não temo a Deus. Queridos, o que a gente tem visto por aí, mesmo que as pessoas não abram a boca, mas as atitudes é mostrando, não tenho temor a Deus, sim ou não? Amado, o que foi esse show da Madonna agora?
Aquilo ali não foi o povo gritando, não. Não temo a Deus. Ou o que você acha daquilo? O povo está gritando, não temo a Deus e não temo a homem nenhum. Porque é assim que a geração está. E esse homem fez questão de dizer isso. Sabe de uma coisa? Eu nem temo a Deus e nem a homem nenhum. Eu sou ruim por escolha. Né? Mas no verso 5 diz, todavia. Diga para a pessoa do seu lado, diga, tem uma todavia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amado, eu vou te dizer, Deus vai confundir coisas nesses últimos dias. Aquilo que você menos espera acontecendo e você não tendo como explicar. E as pessoas perguntando e você dizia, só poderia ter sido Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí ele diz, todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa. Para não suceder que por fim ela venha a molestar. Querida, eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que eu lembro aqui? Eu não sei se você já leu aquela história de Jairo. Quando Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Mas isso é uma coisa para de tarde. Eu vou deixar para de tarde. Mas vamos avançar aqui. Então aquele homem estava dizendo exatamente isso. Eu não temo a Deus não, mas sabe de uma coisa? Eu vou ter que atender essa mulher. Uau! Querida, eu vou te dizer, tem gente que vai ter que vir mesmo de cara feia. Para trazer o que te pertence. O que tiver ligado ao teu destino, se você orar, vai ter que chegar. Eu não sei as portas fechadas que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, vai ter que vir. Milagre não é feito por você, mas é provocado por você. Provoque as coisas no reino do Espírito, porque o reino do Espírito é mais real do que esse. É real que você está me vendo, pois o reino do Espírito é muito mais real. Porque quando Daniel orou, um anjo, você sabe que um anjo veio falar com ele. No dia que você orou, Deus mandou a resposta, mas tinha um espírito impedindo que ela chegasse. Mas sabe de uma coisa? Ele estava querendo impedir, mas chegou. Porque maior é o que está conosco. Pode estar tendo uma resistência, diga comigo, por um tempo. E aí simplesmente, a tua oração vai deixar pessoas sem graça. Eu creio nisso. Vai chegar com a maior cara lisa. Se prepare que seu telefone vai tocar. Então disse o Senhor, Jesus falando, considera no que diz esse juiz iníquo. Preste atenção, Jesus fez questão de dizer, esse juiz era iníquo. Esse juiz não tinha temor a Deus, esse juiz era ruim. Esse juiz não prestava por escolha. Mas sabe de uma coisa? No verso 7, a Bíblia de Jesus começa dizendo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Em outras palavras, se um homem ruim teve que ceder a uma importunação de uma mulher orando diante dele toda hora, faça, 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 e Deus bom do jeito que é, deixa eu te dizer, se um ruim faz, imagina um bom. Deus tem o coração do rei na mão dele, queridos. Tem um versículo que diz isso, Deus tem o coração do rei na mão dele e ele inclina. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você inspirada aqui, para mulheres agora. Que seu marido é cabeça dura, que não escuta o que você diz. Ei, mude a direção das suas palavras. Ao invés de falar na horizontal, começa a falar na vertical. E o que tem o coração do rei em suas mãos, inclina. Não é na sua força, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Trata o teu pai em secreto. Diga mesmo, Senhor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. O Senhor tem cuidado de nós, amados. O problema é que às vezes a gente quer conseguir na força da nossa língua. E se tem uma coisa que a língua tem que trabalhar, é nessa direção aqui, ó.
Porque o sangue de Jesus abriu um acesso que não tem homem nem cão dos infernos que feche. Sabe, o diabo pode colocar a circunstância na sua frente, na sua direita, na sua esquerda, por trás. Mas esse acesso foi aberto pelo sangue. E às vezes a gente não está entendendo coisas, vendo pessoas te resistindo e você indo de encontro com a pessoa. E Paulo diz, ei, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ei, tem alguns comportamentos humanos que estão sendo influenciados por um espírito. Mas Jesus disse, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Querido, ame seu marido, ame seus filhos, seja agressiva com o cão. Porque às vezes a gente está querendo ser agressivo com a pessoa. Não é a pessoa. A nossa luta não é contra a pessoa. É nas regiões celestiais, é no secreto, sabe? É você entrar no seu quarto e dizer, Satanás, largue a boca dele. Largue as finanças, largue a mente de meu filho e não querer ir para a igreja. Eu lhe dou uma voz de comando. Diabo, eu tenho autoridade sobre você. Pare de influenciar. Mas às vezes a gente quer ir contra a pessoa. Contra a pessoa. Não é a pessoa. Alô? E gente desgastada. Ai, estou cansada do meu marido. Não canse dele não, ame. Mas deixe que a indignação chegue na tampa com o cão dos infernos. Aleluia. 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 E no secreto seu marido não precisa ouvir sua oração. O seu filho também não. Mas tem comportamento dentro das nossas casas com os nossos filhos que nós estamos vendo e fazendo vista grossa. A minha pergunta é, você vai pagar para ver? Ou vai tomar uma posição no reino do Espírito com um menino pequeno, já com 3 jeitos? E você olhando, é criança, ainda vai definir o que é que vai ser. Deus já definiu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E o problema dos seus filhos não são os amigos, é quem está usando os amigos. No dia que você aprender a lidar com as coisas no secreto, Jesus deixou muito claro que nós teríamos um inimigo das nossas almas. Ele nunca mentiu, nunca escondeu. E ele diz, não ignore os ardis de Satanás. Mas ele também nos deu as armas para lidar com ele. Aleluia. O problema, queridos, é que nós dentro da igreja estamos achando as coisas muito normal. E normal é o nome de um demônio. É normal. Filho desobediente é normal. Ir para o motel com a namorada é normal. Sabe, queridos? Está na hora da gente se posicionar como igreja. Como um povo que tem autoridade nessa terra para colocar, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E só para lhe lembrar, o diabo só veio para 3 coisas. Jesus que falou, matar, roubar e destruir. Então, tudo que diz respeito a roubo na sua vida, nas suas finanças, no seu tempo, sabe, na sua paz. Tudo que diz respeito a roubo, a destruição e a morte, é o diabo. E não trate isso como algo normal. Glória a Deus, gente. E aí a Bíblia diz exatamente isso, né? Que Jesus diz exatamente, rapaz, se esse homem não prestava e teve que atender essa mulher, imagine Deus. Mateus capítulo 7, verso 7, Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e vai se abrir, porque todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra, e quem bate, se abre. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Querido, Deus não vai te deixar na pressão, não. Se aproxima dele. Sabe aquele versículo que diz, se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros? O problema é que quando a gente está com problema, se é problema financeiro, vamos buscar o banco, vamos buscar empréstimo, vamos buscar, antes de qualquer coisa, de buscar Deus. A gente sempre está deixando a oração por último, e às vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu já fiz de tudo, Rosana, agora só me resta orar. O seu problema é esse. É porque a oração não é o resto.
A oração é a prioridade. O secreto é a prioridade. Depois o resto vem. Aleluia. Tem gente que está invertendo as prioridades bíblicas. Tem gente que está querendo normalizar, ou como é? Não, normalizar não, é atualizar a Bíblia. A minha pergunta é, quando foi que ela ficou velha? Porque Jesus disse que essas palavras são eternas. Aleluia. Amém. Aí Jesus diz, olha, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho te pedir um pão vai dar uma pedra? Tem quem é pai e mãe aqui? Querido, quando é que o teu filho vai chegar para você e vai dizer, pai, me dá um pão, aí você pega aí uma pedra, bata aí na cabeça dele, fura a cabeça dele. Jesus disse, vocês não fazem isso. E aí ele continua dizendo, né? Ou se lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra. Ora, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Pedirem. Não é só desejar, é pedir. E Jesus disse, peça ao Pai em meu nome, para que a sua alegria seja completa. Querida, a gente não pode sair de casa, simplesmente acordar e sair e tomar café e sair correndo e volta, almoça e vai correndo, ou então almoça por lá mesmo e chega em casa e faz uma coisa, faz outra, e quando deita na cama está atalado. Ai, Senhor, tu sabes. E dorme no outro dia a mesma sequência. Deixa eu te dizer, se Deus fez um dia com 24 horas, é porque Ele sabia que nessas 24 horas poderia ter um tempo teu. E não é tempo de viver encaixando Deus. Deus tem que ter a nossa prioridade. E eu não estou falando em quantidade de horas, não. Porque tem gente que acha que oração é para ministro. É para filho. Porque Jesus disse, ei, se você é filho e pedir ao Pai, Ele te deu. E Ele não só é pai de ministro, não. Aí às vezes a gente quer encaixar Deus. Se der, a gente ora. Se der, a gente ora. Se der, pois é, se der, Deus te abençoa. Aleluia. 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 Se der. E Deus não está aqui para se der. E acredite, mulheres, eu sou mãe, esposa, dona de casa, avó. E eu sei o que é a vida de uma mulher. Eu sou fisioterapeuta. Sabe, eu sei, ministra. E eu sei o que é a vida de uma mulher. E eu sei que quando Deus me chamou para ser mãe, esposa, me deu filho, me deu um marido, me deu neto, me deu uma profissão, me deu sabedoria, me deu um ministério, me deu uma unção. Sabe, querido, Ele não estava querendo prioridade. Ele não estava querendo, prioridade não, como é que se diz? Exclusividade. Porque se Ele tua exclusividade, Ele quer tua prioridade. Se os primeiros minutos do teu dia for dele, pode deixar que o resto da agenda Ele ajeita. O que tem que se encaixar na sua vida, querido, é a sua agenda e não Deus. Mas sabe o que acontece? A gente só quer pagar um preço de oração. Quantas vezes eu já recebi mulheres? Rosana, meu marido saiu de casa. Ai, Rosana, pelo amor de Deus, pega junto com a oração. E aí, essa mulher começa a vir para a igreja, começa a ir para Mulheres no Secreto, e a gente começa a orar. Daqui a pouco o marido volta, fica tudo bem, ela simplesmente some. Isso é um evangelho de conveniência. Sabe, queridos? E eu vou te dizer, a gente não está aqui para ter um relacionamento com Deus de conveniência. A gente está aqui para ter um relacionamento com Ele por amor. Eu nunca vi uma mulher ou um homem apaixonado passar um dia sem mandar uma mensagem. Aleluia. Aleluia. Mas a gente quer levar o nosso 24 horas. Querido, quem fez o dia foi Deus. 24 horas você tem por dia. E nessas 24 horas, Deus não tem 5 minutos seu. Você não acha que isso está errado, não?
Ah, não, Rosana, eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou lavando a louça, eu estou orando. Eu estou varrendo a casa, eu estou orando. Mulher, tudo que eu faço é orando, porque a Bíblia diz orar em todo o tempo. Mas deixa eu te dizer, Jesus se retirava para orar. Ele não ia encaixando Deus no que ele tinha para fazer. E muitas vezes você se retira para ir fazer a unha, você retira para ir no shopping, você retira para ir num restaurante, porque não pode se retirar para orar, para dizer, esse tempo eu vou sair mesmo de cena, porque eu quero conversar com o papai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se retira para trabalhar, se retira para tomar um banho, se retira para tudo, mas para orar eu não tenho tempo. Pois viver sem ter tempo, querido, para Deus é viver perdendo tempo. E eu quero só dizer uma coisa, até quando você vai ter que descobrir isso? Ou vai ter que arcar com as consequências? Aleluia. Graças a Deus que você está aqui nessa manhã. Diga, graças a Deus que eu estou aqui. Diga, todas as minhas desculpas se acabam hoje de manhã. Amém. E Jesus diz exatamente isso, aí você tem um pai. E no verso 8 da parábola, em um momento muito assim, especial, onde nós estamos aprendendo mais a respeito de uma arma poderosa que é a intercessão. Eu creio que você que está aqui, você tem entendimento ou interesse nesse assunto. Oração é a linguagem do céu. Então, se você está aqui, nós vamos agora exercer, né? Ou exercitar. Contudo, quando vier o Filho do Homem, essa prática, né? Uma prática poderosa. Ele termina essa parábola perguntando isso. Será que vai achar fé na terra? Eu pergunto, Jesus voltando hoje, vai achar fé em Goiânia? Porque quando ele disse no final dos tempos, o amor de quase todos, querido, eu gosto desse quase, esfriará. Graças a Deus que não é de todos, é de quase todos. É de quase todos. Não é de todos. Mas o que a gente vê de pessoas frias dentro da igreja, sem uma vida de oração, sabe, queridos, tão passivos. E a gente sabe que a oração é o sistema de governo de Deus, queridos. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, né? E tudo pode ser mudado através da oração. A única prática, queridos, que atinge ao mesmo tempo o céu, a terra e o inferno, é a oração. A única prática que atinge as 3 esferas na existência, Deus, o homem e os anjos, é a oração. Amém? E aí, às vezes, a gente precisa entender que nós temos esse direito, Deus nos deu esse direito legal, gente, de operar no reino do Espírito. Você sabe o que é isso? Deus nos deu o direito legal de acessá-lo. Ele disse, achega confiadamente junto ao trono da graça, para que você possa receber graça e socorro para a ocasião oportuna. Amados, quem de nós não está precisando hoje de um socorro, de uma graça? Agora, nós temos acessado. Como você quer receber algo se você não acessa, amados? É uma consciência que nós temos que ter, e eu vou dizer de novo, parabéns pela iniciativa de botar pessoas dentro da igreja. Eu sei que não está lotado, mas se vocês pegarem essa prática, vocês vão influenciar o resto. Queridos, nós precisamos nos colocar na brecha. Oh, meu Deus do céu. Às vezes a gente vê tanto crente murmurando por tudo, murmura por tudo, reclama de tudo. E ao invés de estar gastando tempo murmurando, reclamando, falando mal da vida do pastor, da esposa do pastor, falando mal do chefe no trabalho, falando mal do governo do estado, deveria, sabe, ou do governo do Brasil, deveria esse tempo que está falando mal, usar a boca para ir para o secreto. E um dia eu vi um homem de Deus dizendo, sabe por que hoje existe Instagram, existe Facebook? Sabe por quê? Para um dia, quando você estiver diante de Deus, Deus provar para você que a sua desculpa não era tempo. Aleluia. Porque no dia que você culpar, mas deixa eu te dizer, todos nós vamos comparecer um dia diante de Deus. E eu quero ver, são as desculpas diante daquele olhar. Senhor, não tive tempo para orar. Aí ele vai dizer, olha aqui, recap. Quantas horas de Instagram, de Facebook, curtindo coisas que não vai acrescentar a tua vida em absolutamente nada. Aleluia.
E sabe, eu coloquei tanta coisa aqui que parecia que eu ia dar um curso de jejum e oração. Mas à tarde a gente continua. Meu tempo acabou, né? Mas eu tinha tanta coisa ainda para falar, ainda tenho. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Mães e pais, pelo amor de Deus, orem pelos seus filhos. Sabe, queridos, um dia, meu filho chegou para mim, o meu filho mais velho. Mãe, eu tenho déficit de atenção. Eu pare com isso, menino. Mãe, eu tenho déficit, eu não quero mais estudar. Eu não consigo estudar, eu não consigo. Sabe, queridos, ao invés de estar batendo de frente com ele, eu fui para o secreto. Eu disse, Senhor, a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. E meu filho não é crente porque eu sou crente, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Ele é crente porque um dia ele aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. E ele foi batizado consciente. Sabe, porque tem muitos crentes que nasceram em lares de pais crentes e nunca confessaram Jesus, pensando que são netos de Deus. Mas Deus só tem filho. E não importa se seu filho nasceu num lar cristão, ele tem que abrir a boca e confessar Jesus como Senhor. Obrigada, amém. Amém. E eu disse, pai, a tua palavra diz que meu filho tem a mente de Cristo. Eu não aceito esse negócio de déficit de atenção. Que onda é essa? E comecei a orar. Pai, obrigado, porque meu filho gosta de estudar. A tua palavra diz que a geração do justo é poderosa nessa terra. Pegando os versículos bíblicos e orando, queridos. A senhora não sei como orar, mas não sabe falar mal da vida alheia? Não é? O que é oração? Um papo com o pai. Você não sabe bater papo com um amigo para fofocar? Então tira a fofoca, aborta esse espírito nojento e vamos falar com o espírito certo. Aleluia. Gente, vocês não me conhecem, mas desculpa, eu não sei ensinar de outro jeito. Né? E aí eu comecei a orar pelo meu filho. E eu, pai, muito obrigada, porque meu filho é uma grande bênção, ele é poderoso nessa terra. Pai, obrigada, ele tem interesse de estudar sim. Pai, muito obrigada. Porque às vezes, amados, a gente, ao invés de orar, a gente começa a reforçar e dizer, é preguiçoso, não vai dar para nada. E começa a concordar com o espírito errado. E eu quero chamar você hoje pela manhã, começa a concordar com o espírito certo. Você não gerou filhos para servir ao diabo. Você não gerou filho, querido, para não ser bem-sucedido. Você gerou filho, a Bíblia diz, para ser poderoso nesta terra. E não aceite menos do que isso. Nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Foi dada pelo próprio Deus, não é? E eu comecei a orar. E aí um dia ele chegou para mim. Ele disse, mãe, estou com vontade de me inscrever em tal concurso. Eu digo, opa. O negócio começa a melhorar, né? E, queridos, eu vou te dizer, resumindo, porque nós vamos orar agora por algumas coisas, né? O ano passado ele passou em 3 concursos. Um em 2º lugar e 2 federais em 5º lugar. E já está assumindo, essa semana já tomou posse de um que ele ficou em 2º lugar. E foi um dos melhores colocados no curso de formação. E um dia eu cheguei para ele, eu disse, cadê o déficit de atenção, menino? Eu não disse para você que você tinha a mente de Cristo, que se você quiser as coisas podem acontecer, você está se dando bem a minhas custas, vamos cuidar em dividir esse salário. Então o que é que eu quero te dizer? Não desista, para Deus não há caso perdido. Não desista. Não desiste, e eu vou mostrar de tarde por que você não deve desistir. E eu vou deixa aqui para você estar aqui 3 horas da tarde. Porque nós temos muito que conversar. Você foi abençoado nesta manhã. Graças a Deus.